Bom dia, povo de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os inscritos desse canal e os que não são inscritos também. Bom, sobre esse título aí, A Verdade Dói, realmente, vamos falar sobre isso. Você já ouviu algumas verdades na sua vida que doeu? O povo tem um ditado que diz que a verdade dói. Realmente, a verdade dói. Não é mentira. Não é que está escrito isso na Bíblia, que a verdade dói. Mas a verdade dói. Quando nós ouvimos uma verdade, umas verdades, dói no nosso coração. Você pode ver, toda vez que nós erramos, e vem alguém e diz umas verdades que nós precisamos ouvir, aquilo dói, aquilo machuca, mas depois aquilo cura. É igual quando você toma um Buscopan, é muito amargo, não é isso? A Novalgina também, remédios amargos, mas que cura. A verdade ela cura. Mesmo quando muitas vezes não queremos ouvir ela. E aí vem Jesus e diz assim: vós conhecereis a verdade vos libertará. A verdade ela cura e a verdade também liberta a gente. Às vezes, quando falamos a verdade, perdemos amigos. Quando falamos a verdade, somos mal compreendidos. Mal compreendido. Mas eu sei que a verdade vai te curar. Porque a Bíblia diz que é melhor as palavras dos que são amigos do que as lisonjas dos falsos. Falsos, ele não se importa com você. Mesmo você estando errado, ele diz que você está certo. Ele pouco se importa se você vai cair em um buraco. Ele pouco se importa se aquilo que você está fazendo vai te destruir. Ele pouco se importa. Porque ele não é teu amigo, não é verdadeiro. Opera nele a mentira. A falsidade, coisa. A palavra falso é quando não é verdadeiro. E quando nós ouvimos a verdade de alguém que gosta de nós, às vezes até um inimigo, quando fala uma verdade, a verdade tem que ser analisada. A verdade tem que ver se ele está falando a verdade. Não é porque ele é teu inimigo que muitas vezes ele te disse uma verdade que doeu em você, doeu em mim, que ele está errado. Quantas pessoas nos falam a verdade e dói? Dá uma dor dentro do coração quando alguém te diz uma verdade, umas verdades que você precisa ouvir. Você fica triste, você chora, você fica chateado, mas é a verdade. É a verdade. Você precisa ouvir aquela verdade. E quando você ouve, aquilo te liberta. Lá na frente você vai entender realmente aquela pessoa, quando me disse aquilo, ela estava certa. A verdade dói, mas ela cura. A verdade dói, mas ela liberta. Jesus arrumou muitos inimigos porque falava a verdade. A verdade que eles precisavam ouvir. Pena que eles não deram ouvido à verdade. Preferiram morrerem na mentira do que dar ouvido à verdade. E por isso eles não foram libertos. Porque quem dá ouvido à verdade é liberto. Você já ouviu uma verdade de alguém? Você já ouviu? Alguém já lhe disse umas verdades? E que na hora você chorou? E que na hora você não refletiu?
Porque quando nós escutamos umas verdades, a gente não reflete na hora. A gente muitas vezes fica chateado. Chateado com aquela pessoa que nos disse a verdade. Mas quando a chateação vai passando, você vai refletindo, você vai analisando que o que aquela pessoa disse tem um motivo, tem um porquê. E aquela pessoa estava certa. Porque tem muitas coisas em nós que nós não enxergamos. Tem muitos defeitos em nós que nós não enxergamos. Mas quem está do outro lado enxerga. O povo tem um ditado que diz assim: quem está de fora vê melhor. Parabéns para esse ditado. Realmente, quem está de fora vê melhor. Às vezes nós está cheios de defeito, mas a gente não vê. A gente acha que não temos defeito, mas quem está lá fora está vendo nossos defeitos. E nada melhor do que alguém lá fora que está vendo nos dizer umas verdades. Às vezes precisamos ouvir umas verdades. Precisamos. E quem for sábio vai analisar essas verdades e vai usufruir daquela verdade. E vai ser curado. Vai ser liberto. Pensar, puxa vida, o que aquela pessoa dizia realmente, o que aquela pessoa disse realmente, ela estava certa. Eu sei que na hora eu fiquei chateado, mas ela estava certa. Realmente, todo mundo está vendo isso. Só eu que estou vendo. Só eu estou dizendo para mim que estou certa. Todo mundo está errado. Tanta gente falando de mim. Só eu que estou achando que eu estou certa. Então eu vou olhar para mim. Eu vou avaliar, vou ver. Por quê? Que todos estão dizendo as mesmas coisas. E só eu estou dizendo que eu estou certa. Eu vou me voltar para mim. Vou olhar para mim. E vou ver se eu estou certa. E vou avaliar a voz de tantos que estão dizendo as mesmas coisas. As verdades. E se eu olhar para mim, eu vou descobrir. Se aquelas pessoas que tudo falando pela mesma boca estão certas. Quem está certa? Elas ou eu? E de repente, quando você olha para você, consegue olhar os teus defeitos, você vai descobrir que aquelas pessoas estavam certas. E você é que estava errada. A verdade dói. Ninguém nunca recebe a verdade com alegria, com um sorriso nos lábios. Tem gente que recebe as verdades chorando. Tem gente que ouve alguém dizer umas verdades que precisa dizer chorando. Tem gente que desce as lágrimas porque tem alguém que está dizendo umas verdades para ela. Verdade boa, verdade verdadeira. Verdade que fere, mas também verdade que cura. E quando você seca as tuas lágrimas, enxuga teu rosto, você vai ver que aquelas verdades, as verdades, valeu a pena para forjar em você um caráter. Fazer você uma pessoa melhor. A verdade dói, mas ela cura. É por isso que Jesus disse: vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade, ela tem um poder, tanto no mundo espiritual e também como no mundo físico, de nos libertar das mentiras de nós mesmos. Tem horas que nós achamos que nós somos bonzinhos, mas não somos bonzinhos. Achamos que somos perfeitos, mas não somos perfeitos. E às vezes precisamos ouvir umas verdades. E baixar a cabeça e admitir que é bom ouvir a verdade. Mesmo que doa, mesmo que nos faça chorar, mas ela vai nos curar. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. E fique na paz do Senhor. Amém.